Na nossa primeira parte do vídeo, quando a gente fala sobre a questão das primeiras cidades que surgiram no Brasil, a gente começa a falar sobre o desenvolvimento dessas cidades. Mas como é que foi o crescimento delas? Como é que elas se desenvolveram exatamente? A gente sabe da agricultura, da pecuária, da exploração dos recursos naturais, isso é, a exploração do pau-brasil, mas muito fortemente está ligada essa questão do crescimento em relação à questão econômica, tá? A produção de capital, que deu subsídio para que essas cidades crescessem. Bem, quando a gente fala na produção econômica, quando a gente fala lá sobre todo esse ciclo econômico que aconteceu desde o início da colonização, quando a gente chega no ouro, por exemplo, nós encontramos mais no interior do país a exploração de ouro em Minas Gerais, em Mato Grosso e em Goiás, que foram determinantes para a fundação de importantes cidades que existem até hoje. Ouro Preto, cidade, por exemplo, de Cuiabá, a gente vai encontrar também Sabará, em Minas Gerais, e entre outras, em função do ciclo do ouro. Quando a gente vai para o norte do país, mas aí bastante tempo depois desse processo, até porque o ciclo do ouro ele começou a partir do século XVII até o século XVIII. Já um outro ciclo que se seguiu após o ciclo do ouro, não que ele tenha terminado, mas deu-se início a um outro processo de exploração que foi a borracha, já no século XIX. Bem, e aí já ficou mais concentrado, por exemplo, no estado do Pará, em Manaus, no Amazonas, e também com o cultivo do café, principalmente nessa área onde a gente conhece como Vale do Paraíba, que pega parte do Rio de Janeiro, tá? Um pedacinho do litoral do Rio de Janeiro, e vai até o Vale do Paraíba, chegando ao estado de São Paulo. Esse processo deu início juntamente com as primeiras instalações de ferrovias, que contribuiu principalmente para a produção de bens de consumo. O que é bens de consumo? São produtos industrializados. Essa industrialização de produtos, ela ajudou a alavancar muitas cidades, principalmente no Sudeste, em relação a São Paulo, Rio de Janeiro, e começou a atrair um número de pessoas em busca de melhores qualidades de vida, como a gente já falou em vídeos anteriores. Então, o crescimento está intimamente ligado à questão econômica. Essas cidades se desenvolveram através de um ciclo de atividades econômicas, e isso é importante que vocês saibam. Tá? Então, dá uma lida lá no capítulo 58, no capítulo 56, perdão, na página 56, na página 57, que fala muito sobre essa questão, sobre esse processo. E mais ainda, é a partir daí que a gente entende como que a história ela está muito entrelaçada com a geografia e com o processo econômico do nosso país. Bem, no próximo vídeo a gente vai ver quais são as funções das cidades. Você sabia que cidades possuem funções? Então, dá uma lida lá. Então, pessoal, para saber mais e entender melhor sobre esse assunto, eu sugiro que vocês deem uma lida lá na página 57 e falando também sobre as funções da cidade, também na página anterior, para entender como é que foi esse processo. Então, até o próximo vídeo, a gente vai falar sobre funções da cidade. Vocês sabem quais são as funções da cidade? Sabia que elas possuem funções? Não? Dá uma lida lá na página 57.